Vamos à nossa segunda videoaula. Vamos falar sobre posições das retas e vamos falar alguns teoremas da geometria espacial, como consequência dos primeiros axiomas, como consequência dessas definições de retas concorrentes, paralelas e reversas. Mas antes, vamos rever um pouquinho do que vimos na aula passada e comparar com outro livro. Vimos na aula passada os seguintes axiomas. Vou voltar aos slides anteriores. A gente começou vendo o postulado da existência, depois o postulado da determinação e o postulado da inclusão e da interseção. Com esses postulados, vamos desenvolver nossa teoria e possivelmente acrescentar mais algum à medida que formos avançando os nossos estudos. Vou comparar com o livro que também está na nossa referência, que é o livro do Fundamentos de Geometria Espacial, da UFMG, do CAED, e lá ele define os seguintes axiomas. Vou dar o exemplo de alguns que estão definidos lá para vocês verem essa diferença. Lá ele define esse axioma I4. Ele diz que, por 3 pontos distintos, não colineares do espaço, passa somente um plano. A gente passa um e somente um plano. A gente viu que esse é o axioma que a gente chamou de determinação, a letra B do axioma de determinação, seguindo a notação do livro de Geometria Espacial da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, do Oswaldo Doce e do Pompeu, que é a nossa principal referência. Esse axioma está igual lá. Observe que aqui no livro da UFMG ela até faz um comentário de justificar, né, esse axioma, dizendo que é razoável estabelecer o seguinte axioma que traduz para o mundo abstrato da matemática esta propriedade experimental. Precisamos de 3 pontos para determinar um plano. Então, como eu disse na aula passada, os axiomas, a gente pega as propriedades experimentais, as propriedades óbvias e chama de axioma. Observe que é importante vocês, às vezes, se possível, né, ler um pouco de algum dos outros livros, ou da referência principal, se vocês conseguirem, porque ele traz comentários que ajudam no nosso entendimento do conteúdo. Nem sempre eu vou falar tudo, ou nem vou lembrar de tudo, ou nem sempre vou ter tempo de falar tudo. Então, esse axioma a gente viu ele igual, mas tem alguns que são diferentes. Por exemplo, aqui o axioma I5, ele diz que todo plano do espaço contém pelo menos um ponto. E a gente viu no primeiro axioma de existência, na letra B, no axioma de existência, né, na letra B, que todo plano possui infinitos pontos nele e possui infinitos pontos fora dele. Então, o que a gente viu é um axioma, digamos assim, mais forte. A gente definiu algo mais forte, para assumir como verdade. E com esse axioma, no livro da UFMG, eles definem também o axioma, vamos passando aqui, depois tem 6 e 7, o axioma I8. O axioma I8 diz que para todo plano alfa do espaço existe pelo menos um ponto que está contido em alfa. Então, aqui ele diz que existe pelo menos um ponto que não está contido em alfa. Ou seja, ainda com esses 2 axiomas, ainda vai ficar um pouquinho mais fraco do que o que a gente considerou como verdade. Quer dizer que a nossa teoria restringe um pouco a teoria dele? Não, porque na nossa observação, a gente consegue provar, ou melhor, no livro da FMG eles provam que apenas com esses resultados já é o suficiente para provar a teoria. E apenas tem, digamos assim, resultados provados de modos diferentes, provado com hipóteses ligeiramente diferentes, mas que vão gerar a mesma teoria.
certo? Esse foi só um exemplo de uma das nossas referências, que tem pequenas diferenças, isso, mas que muda um pouco o modo de provar, mas chegamos aos mesmos resultados. Isso. Temos também, vou voltar aqui no axioma, vou dar mais um exemplo, axioma, acho que I7, esse aqui acima. Ele diz que, se dois planos distintos possuem um ponto em comum, então a interseção é uma reta. Agora, nesse caso, esse axioma I7, ele é mais forte que o nosso axioma, ele é mais restritivo que o nosso axioma, que a gente chamou de axioma da interseção. Por quê? Aqui dizia no livro da UFMG que a interseção, se ele tem um ponto em comum, a interseção é uma reta. E a gente assumiu como verdade que, se ele tem um ponto em comum, então tem pelo menos outro ponto. Observe essa ligeira diferença. Que, como eu disse a vocês, a gente vai obter os mesmos resultados. Por exemplo, que esse axioma do livro da UFMG assumiu como axioma, a gente, supondo apenas que existe outro ponto, a gente consegue provar um resultado mais à frente, que está 2 slides após, é que se elas... o teorema da interseção, que se a gente tem um ponto em comum entre dois planos, então a interseção é uma reta. Então, a gente supôs algo um pouco mais fraco, a gente supôs que existe apenas um ponto e conseguimos provar que essa interseção é uma reta. Então, é um exemplo de como vocês vão encontrar pequenas variações entre as referências, certo? Por isso, eu escolhi uma para a gente seguir, mas vocês estudando também por outros livros, acompanhando um pouco as outras explicações, vão auxiliar na compreensão do conteúdo. Então, voltamos ao tema da nossa aula, que é retas, as posições entre as retas. As posições entre as retas, temos 3 possibilidades. Ou melhor, 4, elas podem ser iguais. Mas se as retas são distintas, há 3 possibilidades. Ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas, ou elas são reversas. Lembrando que na geometria espacial, reta e plano são conjuntos de pontos. E os pontos são elementos, né, do nosso universo, elementos do espaço. Então, o que é duas retas serem concorrentes? Elas são concorrentes se elas têm um único ponto em comum, que é o que está aqui nesse caso da direita. Temos um ponto em comum, elas são chamadas concorrentes. Paralelas é se elas são coincidentes ou se elas são coplanares e não têm um ponto em comum. Coincidentes é quando elas são iguais, eu tenho 2 conjuntos iguais, os mesmos pontos que tem em uma reta, tem em outra. E coplanares é que existe um plano que as contém. Se existe um ponto e elas não têm ponto em comum, também elas são paralelas. Então, há 2 possibilidades, ou elas são iguais, ou elas não têm ponto em comum e pertencem a um mesmo plano. Essas definições vocês já conheciam da geometria, muitos de vocês já conheciam, né, para apenas relembrar. Reversas, provavelmente vocês também já viram, mas vamos lembrar o que é retas reversas. Retas reversas é aquelas que não existe um plano que as contém. Então, temos as 3 possibilidades, concorrentes, paralelas e reversas. Temos aqui na nossa figura, aqui embaixo, que é retas reversas. No livro do Oswaldo Dolce, nossa referência principal, ele tem esse esquema, que diz que as posições podem ser sintetizadas da seguinte forma. Eu tenho lá 2 retas, R e S, distintas. Há algumas, primeiro, observando se elas são coplanares ou reversas. Se elas são coplanares, ou seja,
tem um plano que a contém, então há duas possibilidades. Ou ela vai ter ponto em comum ou não. Se tiver ponto em comum, elas são concorrentes, e se não tiver, elas são paralelas. Agora, o segundo caso, elas são reversas se não tem um plano que as contém. Agora, começando, analisando se elas têm ou não têm ponto em comum. No primeiro caso, se elas tiverem um ponto em comum, elas são chamadas concorrentes. Se elas não têm ponto em comum, há duas possibilidades. Ou elas são coplanares, ou elas são não coplanares. No primeiro caso, elas são chamadas paralelas. Então, paralelas é dois fatores. Não tem ponto em comum e são coplanares, pela nossa definição. E agora, se elas não são coplanares, elas são, então, reversas. Ou seja, se ela não tem ponto em comum, então elas são não coplanares, elas são reversas. E, claro, coincidentes ou iguais, né? É um caso particular delas serem paralelas. Essas duas possibilidades. Mas apenas um modo de ver o que a gente definiu aqui como retas, as posições entre as retas. Passamos agora aos primeiros resultados. Vou enunciá-los, vamos ver 4 teoremas, vou provar um deles, né, para a aula não ficar tão longa. Provar os 4 até seria difícil para vocês conseguirem compreender, né? Às vezes, entender um bem e usar bem os outros já é o suficiente. Bom, o primeiro teorema diz que, por uma reta R e um ponto P fora de R, passa um único plano. Então, temos uma reta, igual aqui na primeira figura da direita, e temos um ponto fora da reta. O que diz é que tem um único ponto. Esse ponto e essa reta determinam um único plano. Então, esse foi o teorema número 1. Já o teorema número 2 diz que, se duas retas são concorrentes, então, se duas retas são concorrentes, ou elas determinam um único plano, então elas determinam um único plano que as contém. Então, o que é ser concorrentes? Ter um ponto em comum. Se elas têm um ponto em comum, existe um plano que as contém. Agora, o terceiro teorema. Ele diz que, observem aqui a figura da direita. Se duas retas são paralelas entre si e distintas, então elas determinam um único plano que as contém. Então, as retas paralelas e elas são distintas, então elas também determinam um único plano. O próximo resultado é o teorema da interseção que eu comentei há pouco, que no outro livro ele é considerado como um axioma, no livro da UFMG. O teorema da interseção diz que, se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção desses planos é uma única reta que passa por aquele ponto. Temos, então, dois planos e sabemos, por hipótese, que existe um ponto na interseção. O que a gente vai provar é que essa interseção é uma reta. Mais que isso, é uma única reta, não tem duas retas distintas que contêm essa interseção. Vamos fazer, então, a demonstração do primeiro teorema. Fazer aqui a demonstração do primeiro, os outros, às vezes, colocam algum na lista, vocês também pesquisem aí a demonstração de alguns. O importante é vocês, além disso, compreenderem bem o que foi dito no teorema e saber usá-los, né, na resolução de exercício ou de outras demonstrações. Então, temos
que temos uma reta R e, por hipótese, temos um ponto P fora de R. Vamos provar que existe um único plano que contém essa reta e contém este ponto, certo? Existe um único, então temos duas partes. A primeira parte que existe e a segunda parte que ele é único. Então, primeiro, vamos provar a existência. Temos, então, relembrando, um ponto P e uma reta R. Vamos, pelo primeiro axioma, né? O primeiro axioma, a letra A, que é o axioma de existência, se eu tenho uma reta, eu tenho infinitos pontos nela. Em particular, eu tenho 2 pontos. Então, existe A e B pertencente a R. Tomando esses 2 pontos em R, a gente tem a seguinte situação. Tenho os pontos A, B e P não colineares, porque, por hipóteses, P não pertence a R. Então, aqui é P. Então, se eu tenho 3 pontos não colineares, então, o que eu posso concluir? Que esses 3 pontos determinam um único plano. Então, tem um plano, vou usar alfa, vou colocar assim, definido por A, B e P. Ou seja, existe um único plano que contém esses 3 pontos, que é o que diz o axioma da determinação B. Vou chamar assim, pelo axioma da determinação B. Pelo axioma da determinação B. Vou colocar assim, D, B. Então, tem um único plano que contém 3 pontos não colineares. Agora, temos a seguinte situação. Temos que A e B pertencem a R. Não é isso que é a nossa reta, que a gente tomou A e B nessa reta. E temos que AB pertence ao plano. Pertence a alfa, não é isso? Que é o que a gente determinou esse plano alfa pelos pontos A, B e P. Então, a gente pode concluir que a reta AR está contida no plano alfa. Por quê? Pelo axioma da inclusão. Vou colocar assim, axioma da inclusão. Inclusão. Então, com I temos 2 letras, né? Temos inclusão e temos interseção. Então, vou escrever a palavra toda. Então, obtemos um plano que contém R e P. Então, chegamos na parte, né, que existe um plano contendo R e P. Agora, vamos à segunda parte. A segunda parte, após provar a existência, é provar a unicidade. Escrevendo aqui a conclusão, então, portanto, existe um plano contendo alfa e P. Vou escrever a frase por extenso. Existe um plano contendo R, que é a reta, e o ponto P dado. Agora, vamos provar a segunda parte, que é a unicidade. A segunda parte da unicidade, vamos supor que existe
um outro plano. Mostramos aqui que existe um plano alfa. Vamos mostrar que pegar um outro plano, um plano beta, e mostrar que esse plano beta é igual a alfa. Queremos mostrar, colocar este símbolo, queremos mostrar que beta, um outro plano que contém R e P, queremos chegar que ele é igual a alfa. Então, temos um plano beta que contém R e P. Vou escrever aqui que ele contém R e também contém o ponto P. Então, temos o plano alfa, beta, e ele contém a reta R e também o ponto, vou colocar assim, união P. Temos assim, queremos chegar que eles são iguais. Que ele é igual ao plano alfa obtido anteriormente. Bom, temos então a seguinte situação. Obtemos lá, naquela demonstração da existência, 2 pontos, A e B pertence à reta R, não é isso? E a reta R está contida em beta. Então, temos 2 pontos, A e B, contido, ou pertencem a beta. E temos também a seguinte situação. Se A e B está em beta, como a gente acabou de ver, e aqui por essa hipótese, é que o P também está em beta. P também está em beta. Pertence ao plano beta. Portanto, isso implica que o plano beta, não é isso? Ele é igual a alfa. Beta é igual a alfa. Por quê? Ele também aqui pelo axioma da determinação B. Por quê? Vou escrever pelo axioma da determinação B. Pelo axioma da determinação B, que diz que se 3 pontos determinam um único plano. Vou voltar ao axioma da determinação B. Axioma da determinação, que diz que 3 pontos não colineares determinam um único plano. Então, provamos aqui que A, B e P determinam o plano beta. E a gente viu no slide anterior que alfa é determinado por esses 3 pontos. Então, a gente conclui que beta tem que ser igual a alfa. Portanto, a gente concluiu a unicidade. As outras demonstrações também é usando os axiomas. Pesquisem um pouco sobre elas. Falando agora da referência, aqui é o livro que a gente vai usar mais de perto, Fundamentos de Matemática Elementar 10, a Geometria Espacial, e consultem esses outros aqui para vocês terem uma visão diferente que é importante na compreensão da matéria. Temos esse aqui da UFMG e temos esse aqui também do CEDERJ, e esse aqui da Universidade Estadual do Maringá, que estão no Moodle. Então, esses aqui vocês encontram disponíveis, né, na internet, não é de direito privado, não. Então, esses são os livros e bons estudos.